tarde. Tá todo mundo vendo minha câmera, me ouvindo, tudo direitinho? Ok. Então, primeiro, antes da gente começar no assunto de hoje, alguma dúvida da lista da semana passada que alguém queira tirar? Hoje é o prazo final para entrega. Tá, eu tenho uma coisa para conversar com vocês sobre a lista da semana passada. Deixa eu ver, acho que eu posso usar. Acho que eu consigo abrir um. Não, eu vou usar esse aqui dessa semana. Vocês podem ir baixando o notebook que eu coloquei lá no Classroom, que a gente vai usar na aula de hoje, tá? E eu já coloquei aqui umas instruções de como vocês carregarem o arquivo kaggle.json no Google Drive de vocês e já colocar aqui um scriptzinho para ele toda vez baixar do Google Drive de vocês e usar o arquivo kaggle.json para... não vou fazer isso com o notebook não. Eu vi, alguns de vocês vieram conversar comigo sobre a questão de como lidar com os dados, que vocês baixam os dados pelo Kaggle, no formato CSV, e aí você carrega esses dados no Python como um data frame. A gente usa o Pandas para carregar no Python como um data frame. E eu vi que alguns de vocês estavam fazendo esse pré-processamento no próprio data frame. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma função aqui de pré-processamento que eu escrevi aqui. E aí alguns de vocês estão fazendo isso aqui, def texto igual def texto, tá? Ponto apply, por exemplo, ou até mesmo você pode usar ou apply, ou dependendo de como você estruturou sua função, você poderia fazer assim, isso aqui vocês devem evitar, tá? Isso aqui é bem importante. Tem alguns problemas nisso. Então, qual é o formato do texto? Antes de eu fazer qualquer coisa aqui, esses textos, eles vão estar, vocês podem até usar aí, hoje durante a aula a gente pode observar isso. Os data frames, eles têm sempre esse atributo dtypes. Vocês podem observar que essa coluna do texto, ela vai estar com um tipo objeto, só que esse tipo objeto vai estar guardando strings dentro. Então, por ela é a coluna de texto dentro do Pandas, o Pandas tratar como um objeto, o Pandas vai aceitar ali dentro que você guarde lista, dicionário, ele vai aceitar outros tipos de arquivo. Só que você tem que lembrar sempre que o data frame ele é uma tabela, tipo uma tabela do Excel ou a tabela do Google Drive, mas ele é uma tabela. E normalmente cada célula, cada posição na tabela, ou seja, cada linha, cada coluna no data frame, o certo é você ter um dado só ali. Quando a gente faz o nosso pré-processamento de texto, a gente tokeniza, um dos primeiros passos que a gente faz é tokenizar os nossos dados e transformar ele numa lista de strings. Por o Pandas tratar essas colunas como objeto, ele vai acabar aceitando essa lista de strings e no futuro essa lista de vetores, ou seja, o que você for fazer, se você for vetorizar, hoje a aula de hoje vai ser sobre vetorização, então ele vai aceitar essas coisas. Só que
tem uma série de incompatibilidades. O Panda ele foi feito para trabalhar com dados tabulares, dados em formatos de tabela. E quando você põe uma lista ali dentro, isso deixa de ser uma tabela. Você vai ter problema se você for tentar salvar isso como um CSV, você vai ter perda de performance. Teve um colega de vocês que veio conversar comigo, que falou que estava fazendo desse jeito. E aí ele falou, realmente, meu código estava levando minutos para rodar na tabela inteira. Então, assim, é uma coisa que vocês devem evitar. O certo é vocês de cara já transformarem... escolheria a opção mais explícita de todas. Eu de cara eu já faria isso aqui, ó. List, contrário. Sei lá. Criaria uma variável textos, por exemplo, e pegaria a coluna que eu estou querendo usar, convertida em lista já de cara no primeiro passo, já tira do data frame, tá? Você vai ter, se você trabalhar dentro do data frame, o pré-processamento e até o aprendizado de máquina ali dentro do data frame, o data frame não foi feito para isso. Então você pode ter problema de performance. E eu acho que o mais importante é que você pode ter comportamento inesperado, porque o Pandas não foi feito para ser trabalhado desse jeito. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse ponto específico? Eu acho que eu achei importante trazer isso para todo mundo. Ok, alguma dúvida da aula de hoje? Da parte teórica que vocês viram no vídeo? Pode falar, Rodolfo. É outra coisa completamente diferente. Imagem, ela tem um porém, a gente vai ver mais pra frente, porque a imagem, você pode interpretar qualquer imagem diretamente como um vetor. Qual que é o vetor da imagem? A imagem no computador ela é formada de pixels, que são pontos ali, cada ponto vai ter uma cor associada ali àquele ponto. Essa cor ela pode ser escrita como um código numérico. Por exemplo, você pode pegar cada pixel e escrever ali o valor, a quantidade de verde, a quantidade de vermelho e a quantidade de azul, por exemplo. Você pode escrever ele no formato RGB. Existem outras maneiras de escrever, esses pixels, mas a imagem ela tem uma forma natural de ser interpretada numericamente, que o texto não tem. O texto... você perde muito significado se você simplesmente transformar cada caractere em um número, que seria a forma natural, é a forma que o computador guarda de fato o texto na memória, cada caractere ele associa com um valor numérico e é isso que ele guarda na memória. Mas para o texto você perde muito significado se você fizer isso, por isso que a gente faz esse processo de pré-processamento e tokenização para depois vetorizar. Com a imagem não, a imagem ela já tem um processo mais natural, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, a imagem, ela, apesar dos pixels terem uma associação natural com o valor numérico, você ainda tem o posicionamento desses pixels ainda é muito importante para o significado, e aí a gente usa uns métodos mais avançados que a gente vai ver na segunda parte do curso. A gente vai ver um pouquinho de visão computacional, a gente vai ver coisas como convolução e esse tipo de coisa, que é como fazer o próprio algoritmo de aprendizado de máquina aceitar a estrutura de posição das imagens e não perder essa informação, você simplesmente transformando diretamente os valores numéricos dos pixels, usar isso como vetor para representar a imagem na pipeline. Então, quando você está lidando com a imagem, você não precisa se preocupar com isso. Isso é uma preocupação muito específica de texto, essa questão de vetorização. Os outros formatos, em geral, você tem uma vetorização direta mais clara.
Mais alguma pergunta? Não? Eu vou... Vocês já conseguiram baixar aí o notebook? Eu quero que vocês baixem... Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 5 minutinhos para vocês baixarem o notebook, salvarem esse arquivo aqui, o kaggle.json de vocês no Google Drive de vocês e executarem esse passo 1 e esse passo 2. Vocês vão pegar esse arquivo, subir no Google Drive de vocês, clicar com o botão direito, clicar em compartilhar no arquivo, permitir que todo mundo com o link tenha acesso e aí copiar o link e aí vocês vão pegar essa parte aqui do link, ó, que tá aqui no meio. Tá? Depois do D barra, não pega a barra, pega só o que está aqui entre essas duas barras, entre a barra depois do D e a barra antes do edit. E aí vocês copiam esse código, tá? Copia esse código e cola aqui tirando esse código aqui que eu estou mostrando para vocês não é inventado, não é de nenhum arquivo. Eu não vou mostrar o meu porque daria acesso ao meu Google Drive e depois esse vídeo vai para o YouTube também. E aí vocês colocam dessa forma aqui. Quando vocês colocarem dessa forma, vocês executarem essa célula aqui, ele automaticamente vai baixar o kaggle.json e salvar no lugar certo para vocês conseguirem baixar a base de dados ali de baixo. Eu vou baixar ela aqui na mão, no meu caso. Pronto, e aí no final, quando vocês executarem essas duas células, é para vocês verem esse arquivo aqui, a6.csv. No de vocês vai ter um outro arquivo que vai ser o zip também, mas é para vocês terem esse a6.csv. Sim, eu estou gravando a aula aqui sim, e a de hoje, essa parte prática, eu vou pedir para o pessoal fazer o upload depois da aula. Tá, me avisem quando vocês tiverem o dataset carregado, que aí eu vou dar continuidade. A primeira parte eu vou fazer com vocês acompanhando e a segunda parte eu vou deixar para vocês fazerem.
E aí, podemos continuar? Vocês já conseguiram baixar o dataset? Tem algo... Na verdade, o mais importante, tem alguém que ainda não conseguiu baixar o dataset. Aí a gente pode tentar ajudar e... Não tem problema não. Você só precisa pegar essa parte aqui do meio. Na verdade, eu acho que eu peguei esse exemplo que eu peguei aqui foi de um slide da aula, mas tendo essa parte aqui do meio, eu acho que qualquer link do Drive vai ter isso. Deixa eu testar aqui. Alguma coisa que ele não vai pegar. Aqui ó, é a mesma estrutura, só vai mudar eu peguei um exemplo ruim aqui. Ele vai mudar de edit para view, mas é essa mesma parte aqui entre o D e a barra seguinte. Entre a barra depois do D e a barra seguinte. Acho que eu posso fazer um... Fazer um aqui no meu Drive. É só eu deletar o arquivo antes do fim da aula, que aí quem estiver assistindo o vídeo no YouTube depois não vai ter o que baixar. Então é isso aqui que vocês vão ver, ó. Ele vai... Se quiser me mandar o texto do erro, Gustavo, ou então compartilhar a tela, eu dou uma olhada. Ele vai dar aqui downloading. E se executou tudo, deu a marquinha de OK aqui, provavelmente vai funcionar aqui para baixar. No meu caso, ele está reclamando que eu já tinha colocado o arquivo. O meu arquivo já existia. Sim, é para tirar... então, aqui ó. Deixa eu copiar aqui de novo. Não só o HTTPS, para tirar quase tudo. Você vai pegar esse meiozinho aqui, vai ter um D barra, drive.google.com barra file barra D barra drive, ou barra D barra. Aí você vai pegar essa depois dessa barra, depois do D, não deixa a barra, até antes da barra seguinte. Então você pega só esse meiozinho aqui. Isso aqui é a ID do seu arquivo para usar o GDown. Se você pôr o endereço inteiro aqui, ou qualquer outra coisa, o GDown não funciona. Ó, tá reclamando, você tentou baixar alguma coisa que ele não está conseguindo. Então é só esse meiozinho depois do D barra até antes da barra seguinte. Gustavo, lá no Google Drive, clica com o botão direito no arquivo, clica em compartilhar, vai com o mouse, clica não, né? Vai com o mouse em compartilhar, depois clica em compartilhar, não copiar link. Aí ele vai abrir uma janela, vai ter um lugar que vai estar escrito restrito, você clica e seleciona qualquer pessoa com o link. Aí depois tenta baixar que ele vai baixar. Precisa pôr qualquer pessoa com link, senão o Drive não deixa o Colab baixar.
repositório, tá? Tá aqui, tá aqui na descrição. Compartilhe ele para qualquer pessoa com o link. Aí, uma coisa importante para vocês, tá? Vocês até podem guardar o código aqui dessa célula aí para vocês. Toda vez que vocês quiserem usar alguma coisa do Kaggle, usar esse código, vai estar, enquanto vocês estiverem com esse arquivo no Drive, toda vez que vocês rodarem esse código aqui no Colab, ele vai baixar a configuração de vocês do Kaggle, para vocês poderem baixar coisa do Kaggle, mas não publiquem nada com esse código, tá? Tipo, for submeter a tarefa da disciplina, apaga aqui o código de vocês, não deixa não. Porque esse código é pessoal de vocês. Se alguém pegar, pode sair baixando um monte de coisa lá no Kaggle, se passando por vocês. Assim, eu não vou fazer isso, mas a minha maior preocupação é se vocês forem publicar isso em outro lugar, tipo, for publicar no repositório Git, alguma coisa no futuro, não coloquem esse código nunca junto. Porque esse código é uma identificação pessoal de vocês. Hã? O 7? Você fala no Python 7 assim? Desse jeito? É um conjunto. É uma estrutura. A diferença do set para a lista é que o set ele não tem ordem e ele não pode ter elemento repetido. Quando você adiciona um elemento repetido, ele não adiciona de novo. Onde que você está falando isso? Acho que você já está bem mais para frente. A gente já chega lá. Guarda a dúvida para quando a gente chegar lá, tá? Gustavo, outra coisa que você pode fazer é entrar na mão no endereço do Kaggle, baixar o arquivo e subir no Colab. Eu mandei aí no chat o link do arquivo do dataset que a gente vai usar. Pessoal, eu preciso ou que vocês compartilhem a tela ou que vocês mandem o erro no chat. O ideal é se vocês compartilharem a tela que a gente consegue resolver rapidinho. Juan, se ele está dando isso é porque ele não conseguiu baixar o arquivo kaggle.json. Tem que clicar aqui na pastinha e ver o que foi que ele baixou. Ele pode ter baixado outra coisa, pode estar com o link errado. Por exemplo, se eu colocar aqui o endereço errado, o endereço completo, aquele sem tirar só essa parte do meio, ele baixa essa coisa aqui, view, ponto de interrogação, usp igual a drive, que não é o arquivo certo. Quem não conseguiu baixar o Kaggle.json até agora, entra na mão no Kaggle por esse link que eu mandei aí no chat, baixa o arquivo, extrai o CSV de dentro dele e copia na mão aqui para essa. Só clica aqui, sobe ele, escolhe o CSV na mão para a gente dar continuidade para a aula.
Mas quem ainda está baixando o dataset, só para ter uma ideia se a gente pode continuar ou não. Quem já conseguiu baixar o dataset, só dá um joinha aí na aula para eu ter uma ideia de quantas pessoas conseguiram baixar. Acho que mais de 10 pessoas baixaram, então acho que a gente pode continuar. Qualquer coisa, quem não tiver conseguido, depois volta no vídeo. Esse vídeo de hoje vai ser publicado. Se quiser fazer, acompanha depois. Então, baixou o dataset, a gente consegue executar aqui o 3, que ele vai importar o pandas e carregar o dataset. Esse dataset, essa base de dados, é uma base de redações, tá? Então você tem aqui nessa coluna Essay Text, você tem o texto das redações. Na Essay Title, a gente pode até adicionar uma célula aqui, def e loc 0, deixa eu ver se ele vai abrir um pouquinho melhor desse jeito. Ele ainda... O Colab não é muito bom de formatar texto, mas vocês verem, é um texto de uma redação, tem o título, tem o tema da redação, o texto, a descrição do tema do texto e o título, e tem as notas da redação. Tá? Então é um dataset muito divertido aí da gente testar alguns algoritmos de aprendizado de máquina. Hoje a gente ainda não vai entrar em nenhum deles, porque a gente só vai até a vetorização, mas eu acho que já é um dataset bom para a gente ir se familiarizando e usar nas aulas seguintes. A gente pode, por exemplo, tentar numa aula futura usar algum algoritmo para tentar prever essas notas. Você poderia pegar, por exemplo, a vetorização aqui desse texto e tentar aprender como encontrar essas notas. Tentar fazer, sei lá, será que existe uma relação linear entre a vetorização o texto vetorizado e a nota? A gente consegue fazer uma regressão linear aqui? A gente consegue, só não sei se vai dar um resultado bom, mas é um dataset bom da gente testar essas coisas. Será que existe algum outro algoritmo mais sofisticado que a gente possa fazer isso? Então por isso que eu escolhi esse dataset, que a gente pode brincar com essas coisas em outras aulas, depois que a gente saber vetorizar esses textos, transformar esses textos em vetor. Então vamos lá, aqui no passo 4 eu já deixei prontinho aí, bonitinho, o pré-processamento, mas vamos dar uma olhada o que essa função faz. Deixa ele rodar aí, só para ver se está tudo certo. Rodou, a gente já tem aqui até alguns exemplos de alguns documentos, que cada um desses textos transformado em tokenizado, stemizado, limpo, feito aquele processo todo. E o que a nossa função aqui de pré-processamento faz? A gente recebe uma lista de documentos, que é uma lista de strings. Lembra lá da tipagem que a gente aprendeu no semestre passado.
A gente pega aqui as stop words, aí o colega de vocês perguntou do set. O set era para vocês terem, provavelmente vocês viram ele no primeiro semestre em programação estruturada. É um dos tipos básicos do Python. Ele parece uma lista, só que ele não tem nem ordenação, nem deixa coisa repetida. Então se eu colocar aqui num set 1, 2, strings 1, 2 e 3, beleza, ele vai fazer ali o set com 2 e 3. Só que se eu colocar aqui o 1 de novo, ele não coloca de novo, ele só coloca uma vez cada coisa. O set ele é muito útil quando você quer só os valores únicos, tá? Você quer tirar qualquer coisa repetida ali. O jeito mais rápido é transformar num set e você pode transformar num set e simplesmente usar como set, ou se você quiser você pode transformar depois de volta numa lista. Você vai transformar numa lista, só que você vai eliminar os repetidos. A ordem vai bagunçar porque o set ele não é ordenado. Você vê que aqui eu tinha colocado 1, 2 e 3 e a lista final aqui ficou 3, 2 e 1. Mas eu estou tirando um set aqui do dicionário de stop words do NLTK. Tá? Eu pego aqui do NLTK, tiro um set só para tirar qualquer coisa repetida. Não é necessário, eu poderia usar isso direto com a lista que o NLTK me roda. Só que se por algum acaso o NLTK tiver alguma coisa repetida ali, eu jogo nesse set, eu processo menos coisa na hora que eu for fazer o for para tirar essas stop words. E aqui eu entro num loop dentro dos meus documentos. Em geral, quando você vai fazer esse pré-processamento, você tem essas duas opções. Você pode fazer o loop nos seus documentos dentro da função de limpeza ou fora e usar alguma coisa como o apply. A outra maneira seria eu pegar só a parte de dentro aqui desse for e no lugar de fazer assim, pré-process, df, SAT, eu poderia fazer aqui, vou pôr aqui, caso eu não tenha o loop dentro se a gente não tiver o loop lá dentro, você vai fazer algo parecido com isso aqui. Eu vou deixar comentado, porque a minha função de pré-processamento tem um loop lá dentro. Seria algo tipo isso aqui. A gente usa o método apply do data frame. Tá? Isso aqui é uma forma bem comum, tá? Eu tô falando, mostrando aqui para vocês, porque vocês forem ver, por exemplo, lá no Kaggle, tem muito notebook de coisas que as pessoas fizeram. Todo data frame, todo base de dados que você entra lá no Kaggle, tem uma aba lá na base de dados que são os data frames que as pessoas fizeram upload processando em cima daquela base de dados. E vocês vão ver muito essas funções sendo aplicadas dessa forma aqui. Acaba que é a forma mais comum. Tá? É você não se preocupar com esse loop for aqui dentro da função de pré-processamento. Até porque o apply ele é mais eficiente do que você fazer o loop for. Ele consegue rodar isso mais rápido. Ele sabe que as coisas são independentes, que ele não precisa rodar o for bonitinho na ordem e ele acaba sendo mais rápido. Tá? E aí o que eu faço aqui para cada texto, cada documento desse? Eu tiro o endereço da internet, é o que essa regex aqui está fazendo. Eu tiro o tag HTML, se eu tiver perdido o tag HTML lá dentro do texto, é uma coisa bem comum de se ter, principalmente em base de dados de review, que é extraída de sites. Às vezes vem tag HTML junto ali, porque foi extraído de uma página HTML. Então, é uma coisa boa aí de vocês terem essa regex que tira tag HTML. Alguém não sabe o que é HTML?
Só uma pergunta rapidinha. Todo mundo sabe o que é HTML? Pessoal, não tem. Se não souber, pode falar. Eu dou uma explicação de 2 minutos. Oi. Hum. Ele está tirando tudo que começa com HTTP. É dessa forma que está aqui mesmo. Tá? Aí eu não vou entrar em sintaxe de regex porque isso é bem complexo. Tá? Isso aqui está tirando tudo que começa, abre e fecha com chaves, que são as tags HTML. E aqui embaixo tá tirando número, caractere especial, essas coisas. Tá deixando só coisas formadas por letras e letras acentuadas. Aqui está transformando todo mundo em minúsculo e aqui está tirando esse espaço em excesso. Aí ele usa o Word Tokenize do NLTK para tokenizar. É uma outra forma de tokenizar, diferente do split. O resultado é muito parecido. Eu não sei dizer com certeza para vocês se o Word Tokenize sempre vai dar o mesmo resultado do split. Mas em geral eles costumam ter o mesmo comportamento. Na minha experiência, o que eu já vi, o Word Tokenize do NLTK e o split fazem a mesma coisa. E aqui a gente faz uma compreensão de lista para tirar as top words. Então eu estou dando aqui um for em todos os tokens do meu documento e eu só guardo ele de volta na lista se ele não tiver no set de stop words. Então eu ponho uma condicional aqui. Eu itero em todo mundo da lista de tokens, guardando de volta na lista, mas eu ponho a condicional dele não estar no set de stop words. E aí eu pego o stemmer do NLTK também, tá vendo aqui também do NLTK, e de novo faço um comprehension aqui, eu passo por todos os tokens na minha lista de tokens e aplico a função de stemização, aplico o stemmer em cada token individual. E no fim eu adiciono essa lista de tokens na minha lista de documentos tokenizados. Então a minha saída dessa função é uma lista de listas de strings. Tá? Alguma dúvida aqui dessa função de pré-processamento a mais? Beleza. Então, isso vai processar aqui meus documentos, tokenizar eles todos. Então, a gente pode ver aqui o resultado. Eu imprimi os 10 primeiros documentos aqui tokenizados. Pode ver, tá todo mundo tokenizado, todo mundo tá só a raiz das palavras. E aí a gente vem para nossa vetorização. Então, a gente aprendeu, vocês viram lá no vídeo da aula, 2 formas de vetorizar texto. A gente viu o Bag of Words e o TF-DF. O Bag of Words é o mais simples de todos, a gente só conta a frequência de cada termo. A gente monta um dicionário que são todos os termos únicos do meu corpo. Vocês entenderam essa nomenclatura corpo e documentos? Vocês entendem a diferença? O que é o corpo? O que é cada documento? Então, só para resumir, o corpo é o meu conjunto de documentos e cada documento é cada texto original que eu tinha ali. Eu transformei numa lista de tokens. Cada documento, nesse caso aqui, vai virar um vetor, porque eu quero fazer alguma coisa com esse documento. Eu quero descobrir qual é a nota
daquela redação. Então, nesse caso aqui, cada documento vai ser uma redação e eu quero estimar a nota dela, por exemplo, seria minha tarefa de ML, eu quero estimar as notas. Ou então eu quero classificar tweets em positivos e negativos. Cada tweet seria um documento. E o corpo é o conjunto de todos os documentos, é o meu universo de todos os documentos possíveis. Então, na hora que eu for tirar, for fazer o Bag of Words, eu começo com o meu corpo inteiro, eu pego todos os termos únicos no meu corpo inteiro e monto o meu vocabulário. E aí, cada termo ali vai virar uma coordenada no meu vetor que identifica aqueles documentos. E o valor de cada coordenada para cada documento vai ser quantas vezes aquele termo aparece. Esse é o Bag of Words, é a vetorização mais simples que existe de texto. E qual a diferença do TF-DEF? Alguém quer responder para mim? Quero ver se vocês entenderam. O que eu faço? Exato. Ele põe um peso ali. Palavras muito comuns não são boas para diferenciar os documentos. Então ele acaba pondo um peso ali nessas palavras. Se uma palavra que aparece em todos os documentos, ela não vai carregar tanta informação aqui do que diferencia esses documentos. E aí você diminui o peso delas. Por isso que é o TF e DF. TF é de frequência do termo, e o IDF é o inverso da frequência de documentos. Quantas vezes aquele termo aparece num documento específico vezes o inverso de em quantos documentos aquele termo aparece. Então vamos tentar implementar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os passos que estavam lá no slide. Vamos fazer aqui. Vamos seguir o fluxo aqui do esqueleto da função que eu já deixei pronta. Tá? Então a gente tem aqui nossa função, ela recebe uma lista de string, que é justamente o que a gente saiu aqui do nosso pré-processamento, ou seja, é a lista dos nossos documentos, sendo que cada documento é uma lista de tokens, e ela vai retornar para a gente uma lista de float, que já seriam os vetores. Cada lista de float dessa aqui é um vetor para mim. E aí aqui dentro eu pego passo 1, construir o vocabulário único. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso passar em todos os documentos e adicionando os termos no meu vocabulário. Por isso eu criei aqui um set. Tá? Por quê? O set eu posso ir adicionando coisas neles e ele vai ignorar o que está repetido. No final eu vou ter uma lista de vocabulário de termos únicos. Então eu dou aqui vocab.add, é o método de adicionar coisa no vocabulário. Só que eu tenho que pegar cada palavra, cada termo individual. Então antes disso eu preciso pôr um outro for aqui. For termo em doc. Eu adiciono esse termo no meu vocabulário. E a gente pode testar a nossa função. Vamos comentar o resto aqui todo da função e só imprimir o vocabulário aqui. E aí eu comento também essa parte de imprimir os outros resultados. Aí se a gente rodar isso aqui, a gente tem aqui nosso vocabulário, ó. Todos os termos únicos estão aqui. É bastante coisa, mas não importa por enquanto. A gente não está preocupado com isso. Alguma dúvida nesse passo?
Aí vamos para o passo 2, então. Qual é o nosso passo 2? Passar no vocabulário. Passar no vocabulário calculando os termos IDF. Qual que é a formulazinha lá do IDF? Quem lembra lá? Qual que é a fórmula do IDF? Então, deixa eu abrir aqui no slide, já que ninguém lembra da fórmula, a gente vai lá no slide. Tá aqui, ó, a fórmula do IDF. É o log do número de documentos dividido pelo número de documentos com a palavra. Aí esse é o termo IDF. E a gente vai ter um valor de IDF para cada termo no meu vocabulário, porque isso aqui é só a contagem de quantos documentos tem aquela palavra, não é individual. Quantas vezes o termo aparece em cada documento muda para cada documento, mas isso aqui é geral, é o mesmo para o corpo inteiro. Então, o que a gente vai pôr aqui? A gente vai pôr um np.log, o meu número de documentos. Eu posso tirar aqui o lendo documentos, tá? E aí a gente pode fazer, como que a gente pode contar quantos documentos tem o termo? Alguém tem alguma ideia? Alguma sugestão de como contar quantos documentos tem o termo? Não tem. Pode sugerir, mesmo que você ache que esteja errado ou seja complexo. Essa é a maneira mais bonitinha de se fazer isso. Eu poderia fazer simplesmente aqui, ó, sum é igual a 0, for doc in documents, if termo in doc, sum mais igual a 1. Isso aqui é a maneira mais simples de fazer, vamos dizer assim, a maneira mais rudimentar de fazer. Resolve o meu problema. Só que isso aqui eu posso resumir isso numa comprehension mais bonitinha. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso aqui no comprehension, eu faço esse for aqui dentro. Eu poderia pôr essa condicional aqui, if, isso aqui, eu ponho um aqui e aí eu tiro o comprimento disso. Você vê que o comprimento dessa lista aqui vai ser o número de documentos que tem o termo, porque ele só adiciona um aqui se o documento tiver o termo. Só que eu acho isso mais feio. A gente pode fazer um pouquinho mais bonitinho. Eu posso pegar só a condicional aqui e colocar dessa forma aqui, tá? Aí o que essa lista aqui agora vai ser? Ela vai ser uma lista de booleanos. Ela vai ser verdadeiro se o documento respectivo tem o termo e falso se o documento respectivo não tem o termo. E verdadeiro e falso, eles têm um valor numérico equivalente. Qual é? Falso equivale a 0 e verdadeiro equivale a 1. Então, se eu fizer uma soma dessa lista, ele vai dar a quantidade de termos que tem, a quantidade de documentos que tem aquele termo. Então essa é a maneira mais direta de se fazer. Você faz uma soma da condicional de se o documento tem o termo ou não. Da iteração da condicional de se o documento tem ou não. Alguma dúvida disso?
Mas poderia fazer daquele outro jeito. Você poderia pegar uma variável para guardar a contagem e ir acumulando, fazer o for nos documentos, colocar o if e ir acumulando. Funciona. Isso aqui é só a mania que a gente tem de compactar um pouco as coisas. Tem que sempre tomar cuidado para não compactar demais, mas aqui é um compactado que a gente ainda consegue entender o que está acontecendo. A gente pode imprimir agora o IDF. Vamos rodar de novo aqui para ver se está funcionando. Ele vai demorar um pouquinho para calcular esse IDF, que ele tem que iterar em todos os termos. E em cada termo ele tem que iterar em todos os documentos, então você tem um for dentro de outro for. E aí rodou aqui, a gente tem os termos IDF para todos os termos do meu vocabulário, é a segunda linha aqui. Certinho? Tá todo mundo acompanhando? Vocês querem que eu dê um minutinho para vocês copiarem o código ou eu posso seguir? Se ninguém se manifestar, eu vou seguir. Então vamos seguir. Agora a gente passa pro TF-DF de fato. Então a gente vai criar aqui uma lista para guardar a nossa matriz. Vai iterar em todos os documentos. Tá? Para cada documento a gente vai criar um vetorzinho, que a gente aqui agora vai começar com uma lista vazia. E aí, para cada termo no vocabulário, a gente vai ter uma posição desse vetor. Então, cada termo no vocabulário, eu calculo o valor do TF, o termo TF, daquele termo para aquele documento. E aí, eu calculo o TF-DF dele, vai ser o TF vezes o IDF dele. E eu adiciono esse valor no vetor de TF-DF daquele documento. E no final, eu adiciono o vetor daquele documento na minha matriz do TF-DF. Então, o que a gente precisa, o que está faltando aqui, é a gente calcular o termo TF. Como eu calculo o termo TF? Agora eu não vou voltar no slide não, quero que vocês me falem como é que eu calculo o termo TF. Isso. Então vamos começar pelo fácil. Dividido pelo comprimento do meu doc. Essa é a parte fácil. E como que eu conto quantas vezes o termo aparece? Poderia fazer alguma coisa parecida com isso aqui, né? Iterar em todas as palavras do documento e contar quantas vezes é igual. Seria algo tipo isso aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Então vamos escrever aqui. Sum for token in doc token igual a termo. É uma forma de fazer, resolveria meu problema. Esse aqui só vai ser verdadeiro para cada token que é igual ao termo que eu quero contar. Então, quando eu somar isso, a quantidade de verdadeiros que vai ter aqui vai ser a quantidade de vezes que o termo aparece. Mas tem uma forma mais direta. Posso aqui vir em doc.count termo. Isso é um método de lista que conta quantas vezes aquele valor está dentro da lista. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Ok. E aí isso calcula o termo TF do meu documento. A gente calcula o TF-DF
daquele termo para aquele documento e salva adicionando nosso vetor no final. E observem que aqui tudo está relativo dependente da gente manter a mesma ordem, tá? Então a gente tem a ordem do nosso vocabulário. Inclusive tem um problema aqui. Alguém pode me dizer qual é o problema desse código? A gente está dependendo de ordem, tá? A gente sabe o que é cada termo comparando a ordem dos meus vetores, cada valor no vetor, com a ordem do vocabulário. Só que eu guardei meu vocabulário como um set. E o set não tem naturalmente ordem. Então uma coisa só para garantir essa ordem que eu posso fazer aqui é, antes de usar esse vocabulário, transformar ele numa lista. Aí quando eu transformo ele numa lista, eu garanto que essa ordem vai ser preservada, porque a lista tem ordem sempre. Então eu sei que a posição 0 da lista vai ser o mesmo termo desde o início até o final. Então quando eu quiser saber a posição 0 do vetor se refere a qual termo, eu vou lá no vocabulário e vejo qual que é a posição 0 do vocabulário. Todo mundo entendeu isso que eu acabei de explicar agora? Ok? Então, agora a gente pode rodar TF-DF no nosso documento. Vai demorar um pouquinho, porque o nosso dataset é grande. Ó, se a gente voltar aqui, eu tenho comprimento do dataset em algum lugar? Não, não tenho. Esse dataset é grandinho. Ó. Ele já rodou aqui o IDF, agora ele está rodando o TF. A gente consegue acompanhar onde no código o Colab está com essa setinha verde. Ó. Ele conta pra gente onde no código que ele está processando. E aí rodou. E a gente tem nosso TF-DF. Vocês veem que muita coisa aqui, ó, vai ter muito zero. Isso vira uma matriz quase esparsa, tá? Mas isso é normal. Mas o nosso documento, os nossos documentos foram todos vetorizados. Eu tenho um vetor para cada documento desses. Tem uma coisa estranha aqui nele. Deixa eu tentar entender. Imprimir aqui o vocabulário. O vocabulário... Ah, tá, não. Tá certo. Tá certo, desculpa. A coisa estranha que eu tava vendo é porque eu tava achando os vetores curtos. Mas é porque eu tô imprimindo só as 10 primeiras posições dos vetores aqui. Se vocês forem ver aqui nesse for, eu dou um enumerate nas 10 primeiras posições da matriz, que são os 10 primeiros documentos, e aí para cada documento eu imprimo só os 10 primeiros valores. Uma coisa que eu posso fazer aqui para a gente ver uma coisa mais interessante é isso. Quem sabe o que isso aqui que eu fiz faz? Eu estou invertendo essa lista, porque quando o comportamento padrão do set, o set ele não tem uma ordem, mas na prática ele tem. Em teoria ele não é para ter ordem, mas na prática ele tem. Ele meio que imprime na tela na ordem que você vai adicionando. Apesar de você não poder garantir essa ordem, não poder contar com ela, ela existe na prática ali. E quando você transforma em lista, ele inverte. É um comportamento do Python. E aí, se eu inverter isso aqui de volta, os termos que vão estar primeiro no vocabulário vão ser os termos que aparecem nos primeiros documentos. E aí eu vou conseguir ver valor aqui diferente de zero. É só para isso que eu fiz isso. Então a gente pode rodar de novo. E aí a gente vai ver uns valores aqui nas primeiras posições dos vetores
diferente de zero, provavelmente. Eu espero. Não, deu tudo zero. Tudo bem. Fazer um teste de sanidade aqui com o nosso um desses vetores o que eu estou fazendo aqui? Vou e eu quero a posição 0. Eu vou plotar o histograma de um desses vetores. 100 bins é muito. Tem um problema no nosso código. Tá vindo todo mundo 0. A gente não está contando direito os valores. Eu fiz um histograma aqui da primeira posição da matriz e aqui a gente tem 6.000 e alguma coisa, quase 7.000 posições 0. Esse histograma era para ter mais coisa distribuída. Vamos voltar no código. Eu suspeito esse cara aqui, esse count, talvez não esteja fazendo o que a gente espera. Então vamos pôr aquela outra opção. For token em doc. E aí que a gente põe uma condicional do token igual ao termo que eu quero contar. E aí eu somo esse pessoal. Porque a gente já tinha conferido o IDF e ele estava com a cara bonitinha, ele estava valores que faziam sentido, só que está dando 0. Como a gente multiplica aqui, se esse cara estiver contando errado, vai dar todo mundo 0. Vamos ver agora de novo com essa outra forma de contar os tokens. Já calculou os IDFs, está calculando os TFs. Agora ele vai demorar um pouco mais, porque eu tenho um for aqui dentro. Então eu tenho 3 camadas de for aqui, ó. Eu tenho um for dentro do for dentro do for. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Um problema. Pronto. Ok. E tá todo mundo 0 ainda. Isso eu não esperava a gente ter esse problema. Vamos diminuir nosso... Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir meu corpo para eu poder entender melhor o que está acontecendo. Eu vou pegar só os primeiros 5 documentos, que aí diminui bastante o meu corpo. E rodar com um print aqui dos termos TF, IDF e o TF, IDF velho.
Para a gente tentar entender quem que está zerando esses vetores. Não era para zerar. Agora não zerou todo mundo. Agora a gente tem um pouquinho mais de coisa. Deixa eu pegar, vamos tirar esse print. Pegar só as 100 primeiras redações. E ver o que ele vai acontecer. Eu acho que o problema é que os valores a gente tem tanto zero, o nosso corpo está tão grande que a gente não está enxergando os outros pontos. Vamos voltar aqui. Talvez tivesse certo desde o início. Vamos tirar isso aqui. E eu vou plotar o histograma aqui só dos valores diferentes de zero. Ok, vamos rodar isso aqui de novo no nosso corpo inteiro. Eu acho que foi só um problema de visualização, gente. Acho que provavelmente devia estar certo desde o início. Acontece, mas é bom vocês terem essa... sempre ficarem ligados no que está acontecendo no código de vocês. Se vocês verem alguma coisa que chamou a atenção, para o que está fazendo e tenta entender se existe um problema ali ou não. É uma prática boa de ter sempre. Só confirmar isso aqui e a gente segue para a última parte da aula de hoje, que é a parte que vocês vão fazer. Inclusive, se vocês já quiserem ir mexendo, enquanto eu vou testando isso aqui, terceiro passo, eu quero que vocês implementem o mais simples, que é o Bag of Words. Então, eu já dei o esqueleto aqui da função para vocês, e eu quero que vocês completem essa função para mim, para funcionar um Bag of Words. E isso vai ser a tarefa agora do final da aula e a lista da semana que vem, para vocês entregarem. Enquanto isso, eu vou só confirmar que se o nosso TF-DEF estava funcionando mesmo. E aí quem for conseguir resolver rapidinho, tem um desafio aqui no final, que é escolher um dos dois, ou Bag of Words ou TF-DF, e fazer aquela restrição que eu discuti lá na parte teórica. Vocês viram que aqui o meu vocabulário ficou enorme, né? Eu tinha 6.000 termos no meu vocabulário. Então eu tenho vetores grandes demais que podem ser difíceis de trabalhar. E aí uma estratégia que a gente pode ter é limitar os N termos mais frequentes, para limitar o tamanho dos vetores. E aí o desafio é escolher uma dessas duas funções e implementar a contagem, a limitação aos N termos mais frequentes. E aí quem entregar a tarefa com o desafio feito vai receber a nota dobrada para a lista. Então a lista vale o dobro, vale um ponto extra do que ela valeria sozinha. Então só
resolvendo o mistério do count, e o count, doc.counting funciona, tá, gente? Eu não tava ficando doido, não. Foi só a visualização que eu escolhi para enxergar que não tava vendo os valores. Tinha muito valor zero e eu não tava vendo os diferentes de zero. Não precisa mudar nada. Pode usar com o doc.count term e funciona. Aí a parte para vocês fazerem. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tô aqui, é só me chamar, eu tiro a dúvida. Cauã, sim, é o que a gente espera mesmo. O seu vocabulário ele vai ser grande, porque você vai pegar termos de todos os documentos, só que nem todos os documentos vão ter todas as palavras. Então você vai ter muito zero aí das palavras que aparecem só em alguns documentos, e nas outras posições você vai ter os números, vão ser no Bag of Words, vão ser números inteiros, porque você tem só a contagem de quantos termos tem, quantas vezes cada termo aparece em cada documento. É mais ou menos isso que a gente espera mesmo do Bag of Words. Isso, é você implementar essa mesma função, só que você põe um parâmetro a mais do número de termos máximo. E aí você vai ter que tratar isso, você vai ter que achar quais são os N mais comuns e usar eles como vocabulário. Pessoal, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Eu vou encerrar a aula agora, 20 minutos antes. E aí, se alguém mais tiver alguma dúvida, pode mandar lá pelo WhatsApp. Bom fim de semana aí para vocês e até a semana que vem.